pessoal. Olá pessoal, hoje eu vim explicar sobre isso aqui, ó. Por que que isso aqui explode, tá? Bastante atenção. Bastante atenção pra você saber porque o óleo de cozinha tá explodindo na sua casa quando tá pegando fogo. Ele tem isso aqui, ó, ácido linoleico, tá? Ó, sabendo que tem 5.000 dele, né? Cada óleo é diferente dependendo de que óleo que seja. O outro é 5.200, que é 5.600. Cuidado que não é a mesma coisa um óleo para o outro. Tá? Esse aqui é o óleo lisa. Esse óleo lisa tem 400 ml a mais de ácido linolênico do que o outro. Tá? Então, um óleo... E o que isso significa? Isso que é um perigo. Tá? Ele, sem estar pegando fogo, ele não é agressivo. Mas isso aqui, quando ele tá pegando fogo, ele explode igual uma bomba atômica. Tá? Ele vai reagir com água e com muitos outros além da água. Não é só com água, guarda na sua cabeça, tá? Com qualquer coisa, tá? Porém, mesmo sem água, aí que ele vai virar uma catástrofe, tá? Por quê? Porque se você tacar combustível que não tem água, aí que ele vai explodir pra valer, tá? Assim, por quê? Eu vou explicar o porquê, tá? Então, por isso que eu falei pra não tacar nada dentro da sua casa sem saber mexer, tá? Acontece que, fora isso, ele vai acumular gordura, tá? Ele vai ter umas gorduras. Tá. Olha quanta gordura que ele tem. E ele vai criar a bomba de gordura junto com o ácido linoleico, que já tá em 5.000, que também é uma gordura. Se fosse só por essas outras gorduras, ele explodiria, mas não tanto. Desse jeito, eu acho. Mas agora, com esse ácido linoleico, ele vai fazer explodir tipo mais, tá? Não tanto assim, mas explode um pouco a mais, tá? Mas por que que ele é tão perigoso? Quando a gordura do óleo e ele em si estão fervendo, eles vão absorvendo o calor da frigideira e deles mesmo e vão criando um vapor inflamável invisível, tá? Que você não vê junto com eles, tá? A gasolina também faz isso aí, tá ligado? Mas só que o deles vai espalhando e você não consegue ver, a não ser que você jogue umidade ali, frio ou sopre, pra você saber onde é que tá? Não tem outro jeito de você saber, tá? Mas a espuma não serve para não sei o que lá. A espuma não revela os vapor invisível, tá? Ela não revela o vapor invisível. Mesmo que ela consiga apagar, às vezes pode ser que... Ela é difícil de ter reignição porque ela tem umidade. Agora, se não tivesse, teria reignição, tá? Aí acontece. Ele vai explodir. Como que ele vai explodir? Quando ele tiver uma temperatura muito alta, apesar dele estar pegando fogo e já explodir um pouco, ele vai começar a ficar muito furioso com qualquer coisa que você jogue nele, tá? Por isso que eu falei que eu falo para não jogar nada nele dentro de casa, tá? Por que não? Tá? Dentro da frigideira ou não. E o que que você deve não fazer, tá? Muitos falam para tampar, tá? Realmente você tem que tampar, mas você não pode tirar a tampa de jeito nenhum, tá? Por quê? O que acontece se você abrir a tampa? Pode ser que ele exploda, tá? Por que ele pode explodir? Pior. Por quê? Mesmo que você corte o oxigênio dele, você está segurando uma bomba. Você não segura uma bomba, você a apaga. Tá entendendo? E já vi vários vídeos de outras pessoas que estavam com panela cheia de óleo. Pode ser que dê certo com uma frigideira, mas com uma panela é difícil disso dar certo, tá? Uma panela enorme, cheia de óleo, é difícil de só tampar. Eu já vi uns vídeos de uns caras que eles tampavam com a tampa e depois abria, o fogo tava maior e explodia, tá? O fogo ficava invisível, tá? Porque você só segurou o fogo por um tempo, você não apagou ele. Então, enquanto você não resfriar o óleo, ele volta a pegar fogo de novo, tá? Sim. E no caso da tampa, ela não resfria, ela só corta oxigênio. Você pensa que você resolveu o problema, mas você não resolveu o problema. Você tornou o problema, você só atrasou o problema, tá? Porém, se você for pôr a tampa, não pode tirar dele mais. Aí vai ficar pra sempre lá com a tampa na mesma panela. A não ser que você tenha certeza que não vai voltar de novo. Como é que você vai ter certeza que você não pode mexer nada nele? Em breve eu vou ensinar como é que vai fazer isso, tá? Mas vamos explicar o que acontece, o que você deve ou não fazer, tá? Vamos lá. O que você não vai poder fazer? Não pode colocar guardanapo de papel em cima dele quando estiver pegando fogo que vai queimar o guardanapo. Pode ser que ele exploda, ou pode ser que simplesmente o óleo absorva e pegue fogo mais ainda e aumente o fogo, fazendo ele explodir mais, tá? Quando ele for explodir,
Tá? Então não põe guardanapo de papel. Aqui tem, mas é pra limpar a gordura do óleo, não pra tacar na frigideira pegando fogo. Tá? Não pode colocar nada que acumule espaço com ele ou ele vai explodir. Que é no caso espuma. Tá, não pode ter espuma, mas de jeito nenhum. Por quê? Porque se o óleo de cozinha, quando estiver pegando fogo, perceber que tem alguém dividindo espaço junto com ele, que é uma espuma, não pode ficar em cima da frigideira. Não pode ficar em cima junto com o óleo de cozinha. Se você colocar sal, vai ficar em cima da frigideira. Se você colocar açúcar, vai ficar em cima da frigideira. Se você colocar em cima, vai ficar em cima. Detergente. Tudo que ficar em cima da frigideira, até pedra, ele pode explodir. Você sabia disso? Sim, porque ele é sabe, é como se ele fosse um leão tentando defender o espaço dele, tá ligado? Mais ou menos assim. Qualquer coisa que invadir o espaço do óleo de cozinha, ele vai querer expulsar pra fora ou explodir. Tá? Por isso que eu falei pra você não colocar nada nele quando tiver quente. Tá? Na realidade, você deveria colocar tampa ou você deveria colocar tampa úmida. Tá? Por que não só a tampa? Mas não vá deixar gotículas lá. Você molha a tampa, seca, ela vai ficar um pouco fria com umidade, você coloca em cima para o óleo se apagar. Agora, se só tiver e não tiver quente, pode ser que o óleo não tiver com umidade, pode ser que o óleo volte a pegar fogo de novo. Por quê? Porque se você deixar úmido, a umidade vai ficar armazenando o óleo de cozinha, vai absorver tudo que está em volta dele, o calor da umidade, inclusive a umidade da própria tampa que você colocar. Tá? E o pano. Agora, se você não colocar nada úmido, mesmo assim ele vai explodir. Porque sim, e como dessa vez não tem nada para segurar o calor, ele vai explodir, vai te queimar inteiro. Tá? Sim, a probabilidade de se morrer com umidade é difícil. Apesar dele explodir, é muito difícil dele te matar. Tá? Ele vai te matar se você jogar combustível. Aí que você vai ver a morte. Que eu vou falar já o porquê que jamais você deve fazer isso. Tá? Não dá pra você sair vivo, cara. É 100% de morte. Não sai vivo jogando combustível. Morre. Cuidado. Tá? Vou explicar já o porquê. Tá? E porque tem que ter umidade. Mesmo que você tampe com a panela, com a tampa da panela e não tiver umidade, isso vai ser meio que inútil. Apesar de parecer seguro no começo, e se ele explodir na tua mão na hora que você for colocar a tampa, se você ver que ele tá explodindo, é tarde demais. Você só vai ter uma opção, vai ter que levar ele pra fora e fazer o que eu falei pra você aquele dia. Despejar ele no buraco cheio de terra enorme, bem fundo e jogar ele lá. Não vai ter outro lugar pra segurar essa bomba. Não vai ter. Outra opção seria você segurar com uma mangueira num lugar bem aberto. Se sua casa tiver um lugar bem aberto, se não tiver, ferrou. Tá. Aí tem que ser uma distância de 2 a 5 metros sem nada que queime lá e joga lá e vai apagar com a mangueira, porque a mangueira tem umidade suficiente para segurar a explosão. Agora, se não tiver, bum. Se o seu lugar for Santa Catarina, que falam que neva muito, ou na Rússia, você simplesmente deixa ele para fora da tua casa que ele apaga sozinho. Porque o frio vai ser tão alto, mas tão alto, que não vai ter como ele explodir e ele vai apagar sozinho. Tem que ter frio ou umidade, senão ele não apaga, tá? Vai por mim, cara. Apesar dele explodir com umidade, com frio, se não tiver, sabe a bomba atômica que ele vai virar. Tá. Mas você não vai fazer isso nunca na sua casa, obviamente. Jamais. Você tenta apagar um incêndio dentro da sua casa. Ah, mas eu tento apagar incêndio de madeira dentro da minha casa. Uma coisa é você apagar um fósforo. Quero ver você apagar uma madeira gigante que tá rolando. Tenta fazer isso pra você ver. Uma suposição. Tem uma madeira pegando fogo com brasa dentro da tua casa. Aí você tenta apagar ela. Ó, vou pegar a mangueira. Uma suposição. O cara quer pegar a mangueira pra apagar. Aí uma suposição que o vento sopra a madeira e vai e pega no gás. Até você chegar e explodir tua casa. Pode ser que esteja na tua frente acontecendo isso ainda. Pode ser que você mesmo, sem querer, você encoste o pé lá e queima o teu pé e ainda empurra a madeira pegando fogo pro gás. Você não sabia que isso ia acontecer. Por isso que eu falei que não pode pagar nada dentro da tua casa. Tá entendendo? Esse motivo, você não sabe o que vai acontecer. Pode explodir qualquer coisa. Seja madeira, seja elétrica, que seja. Qualquer coisa pode ser um perigo dentro da sua casa que pegue fogo. Qualquer coisa. Ainda mais com gás do lado. E combustível. Tá. Agora, areia também não pode colocar nada. Você pode colocar sal, não pode colocar nele se ele estiver pegando fogo. Sal não pode colocar. Não pode colocar terra. Apesar de colocarem pra segurar, não coloca nada, nada nele. Tá. Por que não? Porque às vezes pode ser que não dê certo. A terra pode ser que cubra ele um pouco. Tá. Só que e se a casa estiver explodindo, como é que você vai colocar a terra nele lá? Tarde demais. Tá. Só se você for de longe pra jogar ali. Em uma suposição, se o cara tenta colocar terra com a tampa fechada, como é que ele vai fazer? Ou areia, como é que você faz, meu amigo? Pra colocar terra com a tampa fechada? Falaram pra você fechar a tampa. E se você colocar terra, como é que você faz agora? Não faz mais. Tá ligado? Ah, mas eu não sei que eu abro a tampa. Mas daí e uma suposição que exploda, que nem eu falei pra você antes. É tarde demais. Tá, vai ter que jogar muita terra só pra segurar esse. Tá. Agora acontece.
Mas por que que ele tá explodindo? Vamos explicar já já. É bastante atenção, o Brasil e todo mundo que estiver assistindo esse vídeo para não cometer erro. Não pode apagar ele dentro da sua casa se a umidade for muito baixa, que é no caso um copo de água e não saber usar, tá? Torneira, ela teria umidade, mas não de uma vez suficiente para segurar isso. O que quer dizer com isso? A torneira seria a única coisa na tua casa que daria para apagar o óleo de cozinha com umidade. Só que não é toda hora que isso vai dar certo. Se o óleo estiver muito quente, ele pode querer explodir. Tá, eu vou explicar por que que ele vai explodir mesmo assim. Já já, tá? Primeiramente, gelo você não pode tacar que ele vai ficar pior do que a água, tá? Ele vai explodir pior que a água com gelo. Por quê? Já já vocês vão entender o que tá acontecendo, por que ele tá explodindo. E não é o que você tá pensando, não é? É perigoso, mas vai entender o porquê que, por que tá errado, alguma coisa errada, tá? O que que vai matar você realmente? Vamos falar e depois vamos falar totalmente o que vai fazer e o que não vai fazer, tá? O que que vai te matar realmente, tá? A água pode te matar? Se você ficar muito próximo e não tiver umidade suficiente, mesmo jogando água, pode ser que você ainda morra, tá? Porque pode ser que o óleo fique furioso e queira pular dali porque você fez a água dividir espaço com ele. Isso se a água não sumir definitivamente. Por quê? Se tiver sorte e a umidade conseguir segurar essa explosão, você não morre queimado com o óleo pulando em cima de você. Mas agora, se falhar, se não tiver umidade, pode ser que não tenha vapor de água. Você sabia disso? Uma suposição assim, na realidade é difícil de ter vapor de água. Por exemplo, o óleo de cozinha, ele não fica a mais, ele só não pega fogo a 300 graus, a água evapora a 100. Isso significa que ela vai evaporar antes. E pode ser que nem vapor saia. Se o vapor não sair, duas coisas podem acontecer. Ou o óleo vai querer espirrar na tua cara sozinho, tá? Porque já não tem água nenhuma, não tem vapor nenhum, não tem mais vapor. Você pensa que tem vapor ali? Não tem. Ele sumiu. Já era. É o do próprio óleo que vai sobrar ali. E se o vapor do óleo, uma suposição, pode ser que também que o óleo sobre para absorver o calor. Aí que você vai ver uma bomba. Tá? Por quê? Uma suposição que você jogou umidade, a umidade sumiu. Você provocou o óleo com o impacto das coisas que você jogou nele. Não precisa ser, não é só com água, não. Pode ser até com uma pedra. Joga uma pedra. Você provocou o óleo com uma pedra, uma suposição assim. Aí o óleo ficou irritado e não tem umidade para segurar. Ou ele vai explodir, ou vai sobrar para ele absorver o calor da frigideira de novo. E se ele absorver o calor da frigideira de novo, com toda a gordura pegando fogo e fazendo a mesma coisa. A gordura também faz a mesma coisa que o óleo, absorve calor, como é que vai fazer? Mas em vez dela se livrar do calor, ela vai acumulando, 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 até virar uma bomba. E sim. E é por isso que ele tá explodindo na tua casa, tá? Poucas pessoas sabem disso, não é só por causa do ácido linolênico. O ácido graxo linolênico, tá? Ele não se mistura com a água. Mas agora eu sei fazer misturar, mas você não sabe, tá? Como o nível de que eu sei fazer e como eu entendo muito sobre água e óleo, eu sei fazer ele se misturar. Tudo que tem nele se misturar. Eu já fiz várias vezes isso aqui em casa, tá? Sem nada, tá? Já até mostrei vídeo no canal como é que faz, tá? E por que que ele fica tão perigoso assim? Por que que ele fica tão perigoso, tá? Quando ele vai esquentando, absorvendo calor na frigideira lá, vai começando a ficar irritado com as coisas que estiver dividindo espaço com ele. Tá, que é no caso água, areia, terra, espuma, pedra, sal, às vezes pode ser até com bicarbonato. Às vezes ele reage e explode um pouco, mesmo se jogando porque o bicarbonato tem sal. Então por isso que eu falei pra você não jogar nada. Mesmo que às vezes você consiga apagar ele, se o fogo do óleo de cozinha estiver muito, muito grande, você não consegue, ele fica inútil. Você sabia disso? Sim, porque o bicarbonato ele não absorve o calor da frigideira, ele não faz absolutamente nada com a frigideira, ele só deixa ele só pega o fogo, tá? O bicarbonato é péssimo contra coisas que tem brasa ou coisas que estão quentes, que é no caso a frigideira ou madeira. Joga bicarbonato em madeira pra você ver, não faz nada. Você apaga o fogo, mas a madeira continua pegando fogo. Volta o fogo de novo, você sabia? Por quê? Porque a madeira que tem brasa, o bicarbonato, ele não resfria como a água e não retém o calor como a terra. E nem resfria como o gelo, e nem como o vento, que nem esses quatro. Aí acontece, até a areia se conseguiria ficar lá mais que o bicarbonato, até apagaria o fogo, porque a areia fica lá. Agora, o bicarbonato, ele não faz nada do que esses 5 fazem, tá? Por quê? A areia vai ficar estufando lá o fogo não tem mais, tá? Agora, o bicarbonato, ele não faz isso, tá? Ele tenta sufocar o que ele pode, tirando o oxigênio do fogo, tá? Mas ele não remove o calor totalmente, tá? E ele não remove uma suposição, o combustível continua lá, tá? Quente. Tá, ele só vai tirar o fogo, tá? Porque ele tirou o oxigênio. Só isso que ele faz.
Isso é errado, tá? Com óleo de cozinha, mesmo assim que você consiga apagar ele, se ele tiver muito, muito grande, você tentar só resfriar, só tirar oxigênio e ele explodir, não vai dar tempo de você fazer isso. Porque vai ser tarde, até quando você colocar o bicarbonato, você já explodiu junto com ele, com o óleo, tá? Por isso que eu falei pra não mexer nele. Tampa ele, deixa quietinho, tá? A primeira coisa que você vê ele fazendo, pegando fogo, tampa ele com alguma coisa úmida. Por quê? Mas não pode ter nada gotejando, tá? E nem nada que seja inflamável, tá? Por quê? Porque pode ser que ele exploda, tá? Mas calma que tem diferença da explosão, eu vou explicar já já. Uma explosão que explosão de resfriadores e explosão de combustores. Bastante atenção que são dois tipos de explosão, tá? Não são a mesma coisa, tá? Que explosão que mais chance de morte, mas e menos chance de morte? As explosões de resfriador, como gelo, água, às vezes é difícil de você morrer, tá? Mas mesmo assim você não pode fazer isso na sua casa, tá? Gelo, água, bicarbonato, sal, açúcar, a não ser que queima a tua cara, já fala que queimou a cara deles fazendo isso, e às vezes pode ser que eles espirram na cara, porque o açúcar não adianta. O açúcar é o que menos faz as coisas de todos esses que eu falei, tá? Toda vez que o óleo de cozinha vê alguma coisa dividindo espaço com ele, tá? Ele vai ficar furioso e vai falar: ô, cai fora daqui, cara. Sai daqui, essa zona é minha. É como se ele falasse isso, tá ligado? Nada. Até se você colocar outro óleo é mais perigoso ainda. Eu vou explicar pra você o porquê. Bastante atenção. Tá. Primeiro eu vou explicar o que os resfriadores fazem de diferente, porque que eles explodem mesmo com os resfriadores. Bastante atenção pra não tem nada a ver com mistura ou não mistura. Até o que não mistura. E outra coisa, cuidado que tem um erro mortal que várias pessoas, até os cientistas e os bombeiros cometem, tá? O óleo de cozinha, pelo que eu estudei e descobri, ele quando ele tá frio, ele não se mistura com a água, mas quando ele tá quente, ele se mistura. Tá assim. Por isso que ele tá explodindo. Por quê? Eu vou explicar o porquê. Mas por que ele se mistura? Vou explicar com os detalhes que eu estudei sobre isso, vocês vão entender o porquê que ele tá explodindo. Tá? Bastante atenção. Tá? Mesmo, eles estão misturando. E é esse que tá o problema. Tá? Apesar de não parecer, eles estão. Tá? Você que não tá notando bem. Tá? Ele tá misturando com a água. Isso tá fazendo com que ele tenha a reação de lava. E o que isso quer dizer? O óleo de cozinha, quando ele tá pegando fogo, ele tem a reação muito parecida com a lava quando ele tá quente. Quando você joga água na lava, quando mistura com ela acaba explodindo. Tá? Sim. E a lava fica puta quando não tem mais água lá e simplesmente cai fora dela explodindo lava. Tá? Ela mesma que faz isso acontecer. O óleo de cozinha é a mesma coisa. Tá? Você provoca ele como não tem mais umidade quando tem muitos graus altos. O óleo de cozinha ele consegue chegar a mais de 1000 graus. Acho que até lá não tem mais vapor de água. Só vai ter vapor de óleo. Se não tem mais vapor de água, você morre queimado. Tá? Sim. E você pensa que toda hora tem vapor de água. É um engano seu, cara. O vapor de água deixa de existir se o calor for muito alto. Porque para a água tá lá em uma suposição, a água não evapora 2 vezes. O vapor some, tá ligado? Acho que uma suposição, se tiver mais de 100 graus, acho que não tem vapor de água mais. Tá na explosão do óleo de cozinha. Tá, é só o óleo dele mesmo que tá pegando fogo ali. Se você pensou que era da água, acho que é dele mesmo. Acho que você se enganou. Tá. Se a água evapora 100 graus, o óleo de cozinha passa de 300, como que a água tá espalhando? Não faz sentido. Só se a água não evaporasse. Se a água não evaporasse, ela evaporasse a 1000 graus, por exemplo, o óleo de cozinha chegasse a 300, aí sim, então não é a água que tá espalhando. É o próprio óleo de cozinha que tá fazendo isso acontecer. Tá, por quê? Você simplesmente, o impacto seu que você joga as coisas no óleo de cozinha vai provocá-lo. Ele vai ficar irritado com isso, qualquer coisa, não é só água. Ele vai ficar irritado com o que você joga nele e simplesmente vai querer sair fora dali. Com os resfriadores como a água, que absorve o calor, o oxigênio dele, vai resfriar a frigideira, vai resfriar o óleo, tá? Mesmo não misturando, ele resfria, porque ele ainda continua molhando, pra quem não sabe. Quer mistura ou não, ele molha do mesmo jeito, tá? E não é só ele que não se mistura, tem muitas outras coisas que não se misturam com a água, tá? Entendeu? Aí acontece. Com o gelo também, só que o gelo vai explodir um pouco mais, porque o óleo vai tomar um choque térmico. Ele já toma um choque térmico com a água, mas com o gelo o choque térmico vai ser extremo. Porque a temperatura do óleo, uma suposição, que a temperatura dele tá 1000 graus, do nada o cara mete gelo que tá 0 grau. Cara, o óleo de cozinha vai explodir, cara. Por quê? Sim, porque ele é uma coisa, um extrato líquido de um ser vegetal. Tá, assim, acho que de planta, né? Isso significa que ele não suporta choque térmico. Tá, isso quer dizer que o choque térmico vai
quase que matar ele mesmo estando morto, tá? E vai querer explodir, tá? Porém, ele vai explodir só com o fogo pra cima, pode ser que ele exploda pra cima, só que depois o fogo dele vai se apagar. E é pra isso acontecer, mas não dentro da sua casa, tá? Por isso que é perigoso dentro da sua casa, tá? Por que que ele explode e o fogo sobe? É porque os esfriadores vão tentar expulsar todo o calor que o óleo de cozinha absorveu pra fora, tá? Por isso que ele explode e pega fogo na tua casa. Não é pra acontecer dentro da tua casa. Você não já viu o cara jogar um copo de água? Isso é porque tá faltando umidade pra segurar todo esse calor. Tá entendendo? Se fosse na chuva, ele poderia explodir pra valer, que acho que a umidade ia ter tanta umidade, fosse chuva forte, que não ia acontecer nada. Mas só que na sua casa não tem umidade suficiente pra segurar essa explosão e nem frio suficiente pra segurar essa explosão. O vento também consegue apagar ele, mas só se for muito, muito vento. E não tem muito vento aí. Apesar do vento também piorar, mas ele consegue forçar a explosão e resfriar o objeto. O vento também consegue resfriar o objeto. Sabia disso? Ele resfria. Ele resfria o objeto também. Tá. E o vento se mistura e consegue piorar o fogo. Como é que é, né? Eu falei que misturar ou não significa aumentar. Misturar ou não caiam nessa. Misturar ou não apaga o fogo. Tá, e eu vou explicar o porquê. É mais morte ainda, se não, dependendo do que você ponha. Tá. O bicarbonato pode ser que ele exploda? Sim, mas mesmo assim, não daquele jeito que está. Pode ser que ele exploda com a água? Pode ser, mas pode ser que você saia vivo. Você não sabe quando isso vai acontecer. Tá. Não fique próximo dele. A chance de você morrer aumenta. Não fica próximo dele. Você morre. Uma coisa é sua casa pegar fogo, outra coisa é você morrer. Tá? Não fique próximo dele, pra jogar nada nele. No momento que você vê ele pegando fogo, com terra pode ser que às vezes ele exploda se tiver uma exposição. É raro isso acontecer também com terra e com areia, mas já falaram que com areia acontece porque a areia fica acumulando espaço que o óleo cozinha não retém o calor. Por que que ele explode? Às vezes acontece com a areia também. Porque como o óleo cozinha tá vendo que a areia tá acumulando lá, e mesmo às vezes nem que resfrie, pode ser que ele exploda com a areia, porque a areia vai reter o calor dele. Tá, você não sabe se vai acontecer ou não. Mas a areia vai tentar tampar isso, ficando por a terra e a areia vai tentar ficar por cima e cortar o fogo. Já é um começo. Agora a parte de misturar, destruindo os cientistas e destruindo nós. Por quê? Uma coisa, você pode aplicar bicarbonato fora de casa. Eu acho que dentro de casa dá pra você aplicar, mas eu recomendaria você fazer fora, porque se ele tiver com fogo maior, não aplica bicarbonato dentro de casa. Tá? Fora. Tá? Porque pode ser que ele exploda ou pode ser que não dê certo. Tá? Ele não segura totalmente, o bicarbonato não resfria. Ele só serve pra cortar o fogo só e tirar o oxigênio. Tá? Agora acontece que. Agora, água, gelo, essas coisas só fora de casa. Se você não saber usar só fora de casa, num lugar isolado, com você longe de 2 a 4 metros de distância, ou com mangueira, não pode fazer dentro de casa, cara. Ou despeja num buraco, ele bem fundo, joga cimento, dá certo, jogar cimento dá, mas tem que ser no buraco. Tá bem fundo, despeja o óleo lá da panela, da frigideira lá dentro, lá no... E se o óleo estiver seco, joga a frigideira lá mesmo, a panela. Não vai ter outro jeito. Vai ter que jogar a frigideira lá pra fazer esfriar, cara. Depois dá um jeito de pegar ela com uma corda, alguma coisa. Não vai ter outro jeito, não. Se tiver, o óleo tiver preso, a gordura, pode ser que a gordura pegue fogo também. Tá? Se a gordura estiver pegando fogo, pior ainda, se a gordura estiver pegando fogo. Aí ferrou, se a gordura estiver pegando fogo. Ela pega fogo também, cuidado. Aí vai ter. Já são 4 incêndios. Um vou explicar daqui a pouco o porquê. Tá. Aí você joga lá, cimento dá certo, mas não dentro de casa. Não vai jogar cimento dentro de casa que ele vai explodir, tá? Porque o cimento vai fazer ele ter choque térmico. A maioria das coisas que resfria ele, que nem água, gelo, a terra e a areia, vai fazer ele ter um choque térmico lascado. Porque ele é um líquido muito sensível, muito mais fraco que lava. Ele é mais fraco que a lava. Por isso que ele explode. Ele é sensível. Ele parece que a lava se assemelha à lava quando ele tá pegando fogo, mas ele não é lava. Lembra que ele é só óleo vegetal. Então, mesmo assim, ele se assemelha, mas ele ainda é muito fraquinho. A resfriamento, diferente da lava, a lava consegue se segurar, mas já o óleo de cozinha não. Se ele tomar um resfriamento, as gorduras e ele pira e explode, tá ligado? Eles não aguentam. Porque para expulsar o calor para ser, quando ele é expulsado por qualquer coisa que resfrie ele, por que não pode jogar espuma? Aí é que tá. A espuma, mesmo que ela consiga resfriar um pouco o óleo, vai ficar dividindo espaço e não vai sobrar mais umidade lá. Uma suposição que a espuma fique sem umidade. Vai ficar só o sabão lá em cima? O sabão não faz nada ali no óleo de cozinha. Vai ficar lá ocupando espaço, o óleo de cozinha vai querer expulsar de lá. E vai explodir pra fazer isso. Então não pode jogar espuma dentro dele. Se você pensa que é a mesma coisa que jogar na gasolina, você tá enganado. Não é a mesma coisa, cara, o óleo de cozinha com gasolina e os outros combustíveis. Tá? Não é a mesma coisa. Não vai cometer esse erro que pode explodir mesmo com espuma. Não vai fazer isso no óleo de cozinha. Tá? Não vai jogar espuma nele. É pior. Acho que é pior que jogar água. Tá?
Tá. Entendendo? Agora a parte que vai matar muitas pessoas que eu tô falando pra não fazer. E naquela ideia de que misturar resolve o problema. Tá? Não resolve. Vou explicar o porquê. Tá. Pelo que eu estudei. Por que, que o óleo de cozinha são quatro? Primeiro vamos explicar o que o óleo de cozinha é. O óleo de cozinha são 4 incêndios em um, você sabia disso? A frigideira tá quente, o óleo tá quente, a gordura tá quente e o ácido dele tá quente. As gorduras estão quentes, são 4 incêndios em um no óleo de cozinha. Isso significa que os resfriadores, apesar de explodir com eles, vão conseguir se dar conta. Tá. Agora, e como é que fica as coisas que se misturam com o óleo de cozinha? Você notou que a maioria dessas coisas que você joga nele, que apagam ele ou resfriam, mesmo explodindo, você ainda consegue sair vivo às vezes? Sim. Agora, você consegue sair vivo. E agora? Mas não é pra fazer em casa. Mas agora, por quê? Por que carambas que ninguém aplica combustível? E dificilmente aplica ele mesmo em vídeo. Tá. Vou explicar pra você a morte súbita que vai acontecer. Tá, por quê? Agora nós vamos falar das coisas que te matam com 100% de chance de sendo jogadas no óleo de cozinha. Entre elas são gasolina, petróleo, diesel, querosene, bombas, traques. Pra quem não sabe, traque é uma bomba. Tá? Metal inflamável, jogar nele vai explodir. Jogar mais fogo nele vai explodir pra valer. Jogar lava nele vai fazer ele explodir também. Tá? Sim, apesar da lava segurar um pouco, ela explode do mesmo jeito. Porque vai dar mais calor pra ele e vai explodir. Tá. Uma pergunta. Jogar água quente nele e água fria também pioraria? Jogar água quente e água fria vai dar no mesmo. Ele vai explodir do mesmo jeito. No óleo de cozinha, tá?